Daí pediram para eu fazer um vídeo do Venom 2, em que aparece o Carnificina. Eu pensei, mas não tem roteiro, não tem ideia, eu não sei lá o que vai rolar. O que eu vou falar nesse vídeo? Primeiro que o Venom é uma bizarrice completa, né? Eu vou fazer esse vídeo aqui no mesmo nível que os filmes são produzidos, tá certo? Então assim, primeiro que no filme tem uma tal de Fundação Vida que explora o espaço e aí lá os caras encontram uma criatura simbionte e trazem para a Terra, uma meia dúzia deles lá, e aí perde o controle e os bichos grudam nas pessoas que respiram oxigênio e vira aquela muvuca danada. É a bizarrice da bizarrice, né? Então o filme já não é muito fiel a nada, tá certo? O filme é aquele tipo, tiro, porrada e bomba. What the hell are you? We are Venom. E o roteiro é secundário, terciário. O roteiro é quinto plano, né? Muito bem. Aí fizeram o filme, só que assim, o Venom, na verdade, o Venom surgiu numa série de quadrinhos da Marvel de 1984, chamado Guerras Secretas. É possível que vocês já tenham ouvido falar das Guerras Secretas. Lá nessa é uma história sem pé nem cabeça, em que aparece uma criatura super poderosa chamada Beyonder. E o Beyonder, ele cria um planeta do nada e nesse planeta ele coloca todos os super-heróis da Marvel versus todos os vilões da Marvel. E diz, aquele que ficar de pé por último vai ter a realização de todos os seus sonhos. E aí vira aquela muvuca danada e os heróis começam a brigar. Importante nessa série é que o Peter Parker encontra uma bolinha escura, pegajosa, gelatinosa, e essa bolinha simplesmente se transforma no uniforme. É a fase do uniforme negro do Homem-Aranha. E aí, essa bolinha se transforma no uniforme e é muito prático, porque ela não precisa, ela produz a própria teia. Esse uniforme produz a própria teia, não é? E veste o Peter Parker sem que ele precise ficar vestindo a roupa, simplesmente abraça o Peter Parker e ele vira o Homem-Aranha absolutamente natural, tá certo? E aí, esse Venom, depois que todo mundo volta para a Terra, depois que a história termina e tal, quando esse Venom, essa criatura, esse uniforme, até então era só um uniforme negro, quando volta para a Terra, o uniforme começa a adquirir vida própria. Só então bolaram uma história de que, na verdade, o uniforme é um simbionte de outra dimensão. E não é um uniforme, não é uma criatura, não é um ser inanimado, é uma criatura viva. E aí, a partir daí, desenvolve todo o arco do Venom. E no segundo filme, parece que vai aparecer aí o tal do Carnificina. Chaos soon come. Que é um Venom muito pior do que o próprio Venom. É uma espécie de Venom, só que ele é muito mais sanguinário, por isso o nome Carnificina. Tudo que a gente sabe é que esse tal de Carnificina é um sujeito chamado Cletus Kasady, que aparece no final do filme do Venom, na cena pós-crédito. Tá lá o sujeito preso e ele promete que ele vai tocar a Carnificina quando ele fugir da prisão. E é isso que a gente sabe do segundo filme, que o Carnificina vai aparecer. Nós vamos ver o cotidiano do senhor, como é o nome dele? Ed Brock. O senhor Ed Brock, que é o portador do uniforme do Venom, do simbionte Venom, né? A gente vai acompanhar o cotidiano do Ed Brock e vai acompanhar o surgimento do Carnificina a partir do personagem Cletus Kasady. Tá certo? Agora, o mais curioso dessa história é que as Guerras Secretas lá de 1984 foi uma tentativa da Marvel de fazer uma mega saga com todos os heróis e todos os vilões envolvidos. Só que não. Na verdade, foi um acordo que a Mattel fez com a Marvel, porque a Mattel queria... Mattel detentora dos direitos da Barbie, dos Hot Wheels, produtora de brinquedos. Então a Mattel foi até a Marvel e falou, nós estamos pensando em lançar uma série de bonequinhos, uma série de action figures, com os personagens Marvel. Só que ninguém conhece muito bem todos os personagens. Será que vocês podiam criar uma história aí pra gente poder vender bonequinho?
E aí a Marvel criou essa história meio, eu diria, sem pé nem cabeça. Na época, eu gostei bastante, achei bastante interessante, foi legal, né? Ver todos os heróis ali brigando com todos os vilões e se unindo e entrando numas e discórdia e etc, etc, não é? Mas, na verdade, era só para vender bonequinho. Vendeu, né, molecada? Não vendeu? Vendeu? Vocês compraram? Então, todo mundo comprou bonequinho das Guerras Secretas. Foi lindo, né? Foi lindo. Muito bem. Aí depois, entre 1985 e 1986, tem nada a ver com esse episódio, na verdade. Mas ali em 1986, mais ou menos, o pessoal da DC tinha um outro problema, né? DC, crise nas infinitas terras. Né? O que aconteceu? A DC, não sei se vocês sabem, mas tem a Terra 1, tem a Terra 2, tem a dimensão invertida, tem o mundo... Aí o que aconteceu? Né? A DC resolveu botar ordem na casa, falar, vamos criar uma saga? Aí essa sim, foi muito mais legal do que as Guerras Secretas, eu acho. Né? Aí resolveram criar uma saga, colocando todos os heróis, todos os vilões, de todas as épocas, de todos os mundos, de todas as dimensões, por causa de uma situação que ia acontecer lá com o universo inteiro, mas tinha um porquê. Então, a Crise nas Infinitas Terras, na verdade, é uma história em que o multiverso era para ser um só e se transformou em vários. E quando a saga termina, eles terminam dizendo, era para ser um multiverso, mas virou um só. Que é exatamente o que acontece na Crise nas Infinitas Terras, né? Vou apresentar aqui para os senhores. Esse filme é sobre o Venom, filme 2, para falar da Carnificina, e tal, mas eu estou falando então mudei completamente o foco do vídeo para apresentar Crise nas Infinitas Terras, que é uma saga absolutamente recomendada. Tudo bem? Não tem nada a ver com o Venom. O Venom, afinal, o que vai acontecer no Venom, né? Como eu já disse, o Carnificina vai aparecer.